Oi, gente, aqui é a Vitória e bora me acompanhar em mais um dia de estudo comigo? Segunda-feira, dia 25/11/2024. Nesse dia específico eu acordei 4 horas da manhã e como no domingo à tarde eu acabei não mexendo na minha mesinha para organizar, porque eu tava estudando no domingo à tarde, aí fica uma bagunça quando eu tô estudando. Eu acabei não organizando nada para a segunda de manhã. Então eu acordei e já fui logo organizar para me poder sentar para estudar. Foi uma organização bem básica, porque eu não queria enrolar muito tempo. Eu só queria organizar para ficar menos incomodado possível para sentar e estudar. Depois disso eu coloquei meu moletom e peguei meu lençol, porque tava bem frio nesse dia e eu divido o quarto com a minha irmã, então eu não posso desligar a central que a gente utiliza. Dá pra vocês verem no relógio do notebook o horário que eu comecei a estudar, às 4h28. Comecei de fato às 4h30, porque eu liguei o computador, coloquei a matéria e tudo mais para poder começar a estudar. Minha primeira matéria do dia era raciocínio lógico, porém raciocínio lógico eu não gosto de estudar pelo GRAM, que é o cursinho que eu pago para estudar. Decidi tentar organizar esse meu caderno que eu utilizo para fazer anotações, fazer resumo e tudo mais, o melhor possível, para que futuramente, quando eu estiver estudando para outro concurso, ele já seja um caderno de base para mim, porque existem matérias na carreira que eu estudo, como por exemplo de raciocínio lógico, que é praticamente 100% a mesma coisa que outras matérias. Português também é a mesma coisa, direito penal, processual penal, enfim, são várias coisas. Como eu resolvi estudar no quarto, normalmente eu estudo lá fora, eu tive que colocar o fone de ouvido. Eu odeio estudar com fone de ouvido. Só que eu tava dividindo o quarto, né? Eu divido o quarto com a minha irmã, né? Então, para não fazer barulho pra ela, eu coloquei o fone de ouvido. Então, bora lá iniciar a primeira matéria do dia. Como eu falei, raciocínio lógico. Gente, nesse dia eu tava com tanto frio que vocês não têm noção. Como eu disse pra vocês, eu não gosto de estudar raciocínio lógico pelo meu aplicativo do GRAM. Eu gosto de estudar com esse professor aí, o Felipe. Inclusive, eu vou deixar o link aqui do perfil dele. Ele é um professor maravilhoso de raciocínio lógico. E o melhor de tudo, ele é do YouTube. Eu descobri ele assim que eu comecei a estudar para o primeiro concurso que eu fiz. Foi com ele, inclusive, que eu aprendi conectivos lógicos. Nesse dia eu tava fazendo revisão, inclusive, com ele. E, gente, muito bom, muito bom, muito bom. Esse professor é maravilhoso. A gente tem costume de ficar pensando que só cursinhos pagos e professores que recebem valor em dinheiro que são bons, mas existem tantos professores maravilhosos no YouTube, maravilhosos, que às vezes você nem sequer precisa pagar um cursinho para poder estudar. Você consegue estudar 100% de graça. Eu acho que é muita questão da pessoa querer. Basta querer pesquisar e encontrar. Esse professor, por exemplo, eu estava pesquisando uma forma de aprender raciocínio lógico, porque eu não gostei da didática dos professores do GRAM em relação a essa matéria específica. E aí eu encontrei esse professor e foi tipo assim, paixão à primeira vista, porque ele é maravilhoso. Primeira matéria do dia finalizada e agora eu vou estudar a segunda matéria do dia, que era Direito Constitucional. Direito Constitucional eu tô lendo o artigo no momento, porque é o artigo 5º e eu já vi videoaula sobre. Agora eu tô só lendo, nesse dia específico, na verdade, eu li só lei seca e resolvi anotar algumas coisas sobre cada artigo, porque eu tô no artigo 5º, sabe, com aqueles 72 incisos, e aí eu tô lendo e fazendo umas anotações. Antes de eu começar a estudar, eu tentei organizar mais uma vez a minha mesa. Acho que a minha mesa tá cheia de coisa em cima e eu tô precisando diminuir mais o tanto de coisa que tem aqui em cima. Meus livros que eu leio, essas coisas, tá tudo aí, então acho que eu preciso comprar umas estantezinhas pra diminuir. Esse aí é o meu caderno de lei seca da Juspodium, que eu utilizo pra ler lei seca, porque ele é melhor. Vocês podem ver que tá tudo anotado, porque tem espaço pra anotação. Então, tipo assim, gente, maravilhoso. Maravilhoso mesmo pra quem estuda pra concurso, principalmente. Porém, tem para todas as carreiras também. Tem pra quem faz faculdade de Direito, enfim. Carreira jurídica também tem. Esse aí específico, ele é o amarelinho, então é pra todas as carreiras. Mas tem pra carreira de polícia, pra carreira jurídica, enfim, pra todas as carreiras. Como eu falei pra vocês, eu não tô assistindo videoaula desse artigo, porque eu já assisti videoaula dele sobre, e no GRAM parece que é 20 aulas de 30 minutos sobre esse artigo, e aí eu resolvi não estudar novamente pelas aulas, porque não vale a pena. Se tu já estudou uma vez, pra que tu vai rever a aula de novo? E aí, o que eu tô fazendo? Eu copiei o artigo 5º e todos os incisos do Planalto e colei no ChatGPT e pedi pra ele me explicar de uma forma didática, inclusive, bem didática mesmo, dando exemplos de cada artigo e tudo mais. E foi assim que eu estudei o artigo 5º nesse dia aí. Inclusive, isso é uma ótima ideia para quem, tipo assim, não tá entendendo algum artigo, por exemplo, da Constituição, do direito penal, do direito processual penal. Copia o artigo do Planalto ou de onde tiver
por exemplo, a lei, e pede pro ChatGPT te explicar de uma forma didática, como se ele estivesse te dando aula para concurso mesmo. Gente, foi tipo assim, um estalo que deu na minha cabeça quando eu encontrei isso, entendeu? Eu consegui, eu vou mentir pra vocês não, eu aprendi muito mais todos esses incisos dessa forma, porque eu aprendo anotando, sabe? Do que assistindo todas aquelas videoaulas de 30 minutos. Claro que valeu a pena, porque o professor de Direito Constitucional, ele fala sobre as súmulas, fala sobre as coisas vinculantes e tudo mais. Só que assim, como eu já tinha estudado daquela forma, foi bom demais. Nesse dia aí eu estudei 1h30 de Direito Constitucional e eu consegui ler todo o artigo 5º com as súmulas e fazer algumas anotações. Então, futuramente eu vou fazer mais uma revisão, claro, porque sempre vai. Só que agora eu já vou fazer no meu caderno, só com o meu caderno e o livro de lei seca que tá aí do meu lado. E não vou mais precisar de uma coisa terceira para poder fazer revisão. Eu não deveria estar fazendo novas anotações, só que eu vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz, que eu não recomendo. Assim que eu fiz o meu primeiro concurso, em 2023, ano retrasado, depois que eu saí da prova, eu joguei fora o meu caderno, que eu fazia anotações. A minha agenda, que eu também fazia anotações sobre o estudo, tipo assim, evoluções e tudo mais, eu joguei tudo fora, porque eu sabia que eu não tinha passado. E eu fiquei frustrada comigo mesma. Só que, tipo assim, eu sabia que eu não tinha estudado o suficiente pra passar. Só que mesmo assim, a gente fica frustrado. E aí eu passei 3 meses sem estudar, depois do primeiro concurso. E depois eu retornei. E é por isso que eu tô, tipo assim, refazendo todas as anotações sobre o artigo 5º, por exemplo, que eu não deveria estar fazendo. Inclusive, gente, eu não recomendo, porque tudo que tu anota vai te auxiliar no final, porque tu vai fazer as tuas revisões pelas coisas que tu anota. Então, não façam isso, tá? Não sejam doidas igual eu. Finalizei minhas aulas com 3 horas e um pouquinho de tempo de estudo. À tarde eu vou fazer questões, inclusive, então, tecnicamente, não finalizei ainda. E é isso, gente. Se vocês estão estudando também, comenta aqui se vocês estão estudando para o Enem, para concurso, enfim, comenta aqui. Beijo e até a próxima.